Insônia, remédio para dormir. Eu sou a Cíntia, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a emagrecerem com uma alimentação nutritiva, acessível, saborosa, com saúde. Falo muito da importância da gente cuidar dos pilares de saúde e o sono é um pilar muito importante. Ajudo mulheres a conquistarem esses melhores resultados, vivendo as suas vidas dentro do seu contexto, respeitando a sua situação emocional, social, financeira e só quero de verdade te ajudar para que você seja a sua melhor versão, para que você tenha mais saúde e se aproxima da estética que você tanto deseja. Vamos conversar sobre a questão da insônia, o quanto isso pode atrapalhar o seu emagrecimento, a sua saúde. O sono é um pilar muito importante para a nossa saúde, porque é durante o sono que acontece a regeneração do corpo, a recuperação do corpo. Ao longo do dia, a gente realiza tantas funções e é durante o sono que o nosso cérebro valida as informações obtidas, onde ele regenera os sistemas, as células, regenera realmente o nosso organismo. E uma noite mal dormida pode refletir muito na alimentação, no quanto a gente come, no que a gente escolhe, em como a gente realmente se alimenta. Porque quando a gente não dorme bem, quando a gente tá cansada, a gente fica mais desconectada. A gente tende a ficar mais ansiosa, gulosa, digamos assim, menos saciedade, mais fome, por causa dessa falta da regeneração do corpo por completa. Assim como a restauração e organização do sistema hormonal. A gente acaba tendo mais fome porque o hormônio da fome, grelina, aumenta. A gente tende a ter menos saciedade porque o hormônio leptina diminui. Então o sono é realmente um ponto muito importante para que você consiga emagrecer com qualidade e saúde, certo? Então assim, você vai concordar comigo que uma noite mal dormida super afeta no humor, em como você se sente no dia seguinte, e aí o cérebro não conseguindo se reparar adequadamente, ele fica buscando recompensa. A gente deveria descansar mais, né? Mas com a vida corrida, muitas vezes, né, o sono é negligenciado. Mas dentro do que você consegue, vai tentando dar atenção para o sono, porque ele é muito importante. 2 noites ineficientes, 2 noites mal dormidas já bagunçam o nosso sistema hormonal. Então, assim, faz muita diferença mesmo na questão aguda. Eu sei que, às vezes, né, por causa da família, por causa dos filhos, por causa da demanda do trabalho, né, acaba dormindo tarde demais, ou acaba dormindo pouco, ou se sobrecarrega. Mas na medida que você consegue, vai tentando aliviar esse estresse. O problema não é o estresse em si, o problema é o estresse crônico. Então o estresse, ele não é de todo mal. Durante a nossa evolução, a gente precisou sim muito do hormônio cortisol, né, do hormônio que acelera, do hormônio do agito, do estresse agudo para a gente poder fugir, caçar, lutar. Então assim, ele é importante para nossa sobrevivência, porque sem ele a gente tenderia a ficar muito mais parada. E aí, né, não adianta. A seleção natural, ela definiu os mais fortes, os mais ágeis, os mais espertos, né, os mais ligeiros, de alguma forma garantiram a sua sobrevivência. Então o estresse é necessário. O problema é o estresse crônico. Se estressar ao longo do dia, vai acontecer. O problema é não aliviar o estresse. Então é como, por exemplo, uma corda, onde a gente estica, afrouxa, estica, dá uma soltada. Porque esse é o importante, entendeu? Não deixar virar crônico, não deixar realmente ficar uma coisa aglomerada, né? Então, o que eu quero que você entenda? Durante a nossa evolução, a gente evoluiu com 2 momentos bem definidos, o claro e o escuro, o dia e a noite. Então, ao longo do dia, a gente se estressava, a gente ia atrás da caça, pensando no momento da evolução, atrás do alimento, fugir também, né, dos predadores, porque imagina, o estresse era necessário e continua sendo necessário para garantir a nossa sobrevivência. As cavernas não tinham grades. Hoje, de alguma forma, a gente precisa ficar esperto para garantir a nossa sobrevivência também. Então, assim, o sistema de alerta é importante.
Novamente, o problema é a sobrecarga. Então, durante o dia, a gente vai lá, realiza as nossas ações, as nossas funções, só que escureceu, é momento de acalmar, de relaxar. E o que acontece hoje que a gente tem luz elétrica? Escurece, dá até aquela sonolência, né? 6h30, 7 da noite, a gente sente um cansaço. Aquele dia que acaba a energia, a gente até dormiria fácil nesse momento, né? Porque não tem nada pra fazer, não vai assistir TV, não vai mexer no celular, a Wi-Fi não vai estar pegando, né? Então a gente tende a dormir mais cedo. Só que com a energia, o que acontece? A gente acende as luzes, a gente liga a TV, a gente mexe no celular, fica no computador. Quantas pessoas, né, ficam trabalhando até mais tarde para conseguir cobrir as demandas? E aí dessa forma estende muito o momento que a gente fica em alerta e diminui o tempo de recuperação. Então, novamente, né, o importante é o equilíbrio entre o estado de alerta e a calmaria. Estado de alerta e a calmaria. Então, o que acontece? Claro que é muito importante que o sono tenha as horas, né, necessárias. Tem pessoas que recuperam bem o organismo com 7 horas. Tem pessoas que recuperam bem o organismo com 8 horas de sono. Tem algumas que precisam de 9 horas. Mas tão importante quanto essas horas é a profundidade do sono. Porque tem pessoas que ficam picando muito ao longo da noite. Então não consegue aprofundar direito, né? O sono ele fica muito picado, superficial, a pessoa não aprofunda. E é importante que ela consiga aprofundar, para ela conseguir, né, reorganizar os hormônios, a estrutura do corpo, para que no próximo dia ela esteja pronta para mais uma batalha. Então assim, a gente progride durante o dia para poder, de alguma forma, bater o carimbo no que a gente conseguiu realizar e no que a gente conseguiu aprender, naquilo que a gente realmente conseguiu, né, tipo, raciocinar, para que isso seja armazenado e recuperado dentro da gente. Então assim, anteceder a hora que vai dormir é muito importante, mas também tentar, né, se colocar na agenda. Eu sei que dependendo do momento que você está passando, talvez você trabalha de forma noturna, de plantão, às vezes pela rotina realmente muito sobrecarregada, você não vai conseguir, de repente, dormir, assim, no ideal. Porque o ideal, na teoria, é dormir quando o sol vai embora, quando escurece mesmo. Mas isso é irreal pra gente. Então, se a gente conseguir 9h30, 10, 10h30, pelo menos não deixar passar das 11. E o que acontece? O que acontece é que muitas pessoas dormem 2, 3 da manhã, e mesmo que acorda mais tarde, não é tão eficiente quanto dormir mais cedo, porque a gente tem uma secreção hormonal que por muitos anos foi organizada para liberar quando o sol fosse embora e a escuridão chegasse. Então a gente tem esse ciclo circadiano, claro e escuro, aperta, solta, né? Se estressa, descansa. Então assim, o estresse agudo não é ruim, é uma forma de defesa do nosso corpo. O problema é o estresse crônico. E aproveitando, né, o cortisol, de alguma forma ele é o hormônio do estresse, sim, mas novamente, ele tende a ser entendido como um hormônio totalmente ruim, e na verdade não. O cortisol é muito importante, né? Alguns falam que é o hormônio da vida, que nos deixa em atividade. Quando a gente está dormindo, ou quando a gente vai, né, tá próximo do horário de dormir, a gente aumenta a melatonina, que é um hormônio relaxante, calmante. Agora, quando a gente está próximo a acordar, o cortisol se eleva um tanto, para deixar a gente em alerta, né? Pronto para poder ir atrás da caça, da pesca, da coleta, buscar o nosso, garantir a nossa sobrevivência. Tanto que tem algumas pessoas que acabam dosando cortisol, né, de manhã e percebem que ele está mais aumentado. Mas é normal estar aumentado. O ideal para entender se tem um estresse crônico, né, de repente uma fadiga adrenal, o cortisol, ele é produzido pela glândula adrenal, que fica nos rins, em cima dos rins. Então assim, medir o cortisol de manhã é interessante para perceber se ele está baixo, mas de manhã geralmente ele tende até dar uma aumentada. Se você quer investigar se está, né, nesse lance de estresse crônico, né, o ideal é medir ao longo do dia através do cortisol salivar, porque assim você vai entender a predominância.
você tá ficando cronicamente elevado, cronicamente baixo. Então assim, subir, descer é normal, o problema é cronicamente elevado, cronicamente baixo. Inclusive, né, eu aguardando, você aguardando para colher o exame, só da moça, do moço chamar para a gente realizar a coleta, o cortisol ele tende até a se elevar e é um hormônio, né, que acaba estimulando o aumento de açúcar no sangue para que mais glicose chegue na musculatura para que a gente consiga se defender. Então é normal de manhã dar um pouquinho aumentado. Novamente, né, o problema é estar predominantemente alto ou predominantemente baixo. Não estou dizendo que o cortisol em jejum ele não serve para nada, ele serve, mas principalmente para a gente ver se ele está baixo demais, porque aumentado não vai dizer muita coisa. Já é normal que ele esteja um tanto aumentado de manhã. E aí, para perceber se ele está predominantemente aumentado ao longo do dia, é legal medir através do exame da saliva. A pessoa ela vai medindo ao longo do dia, certo? Então, o que eu quero que você entenda? Assim como, né, todos os hormônios, eles são liberados, mas eles também precisam descansar. O problema é quando a máquina, né, o organismo não descansa e começa a ter falha ali na produção do hormônio, por produzir tanto hormônio que começa a ter pane, entendeu? Então assim, eu quero que você coloque o seu sono como uma prioridade da sua vida, porque de qualquer forma isso atrapalha totalmente, né, quando você não dorme direito, quando você não descansa, no seu raciocínio, nos seus pensamentos, nas suas emoções, na sua concentração, na sua produtividade. O cortisol, ele acaba sendo um hormônio anti-inflamatório de forma aguda, né? Tanto que o corticoide é um medicamento, né, com cortisol, né, mas aumentado em cortisol. Tanto que quando acontece ali uma alergia ou até uma inflamação, alguma coisa assim, a pessoa usa corticoide, são doses aumentadas de cortisol, porque o que o corpo está produzindo não é suficiente. Então assim, o que eu quero que você entenda? Que ele não é de todo mal. Tanto que em alguns momentos a medicina usa, né, os medicamentos com cortisol. O problema realmente é o excesso, é a sobrecarga, não aliviar. É igual treinamento. O treino, ele é um estresse. Quando a gente treina, a gente lesiona as fibras musculares. É uma lesão, é um estresse. Só que aí, depois de lesionada, depois de estressada, é importante o reparo, o reajuste dessa fibra. Vão liberar hormônios, né, que foram provocados por causa dessa lesão na musculatura, que vão sequestrar nutrientes da corrente sanguínea para a musculatura e aí vai acontecer o reparo. Então assim, outro ponto muito importante, além de se estressar, acalmar, se estressar, acalmar, é o que você come quando come. Porque comer substâncias alimentícias, né, gordura hidrogenada, gordura trans, proteínas difíceis como glúten, antinutrientes, né, dos grãos e feijões, isso vai estressando o nosso organismo, assim como o produto ultraprocessado, um monte de conservante, aditivo químico, adoçante sintético, tudo isso vai estressando o nosso corpo, o nosso organismo. Não só estressando o nosso corpo, como também o nosso cérebro. E dessa forma a gente não consegue conectar direito. Eu gosto muito, né? E eu vejo que a principal teoria para depressão, ansiedade, síndrome do pânico é a questão do sequestro de triptofano, que é uma proteína que ajuda na precursão da serotonina. Quando a pessoa come muita farinha, muito açúcar, tem o sequestro do triptofano e dessa forma todas as sensações ficam bagunçadas, inclusive o sono fica bagunçado. Agora, quando a pessoa vai se afastando dessa alimentação de porcaria e vai comendo comida de verdade, ela tem triptofano, né, de forma adequada para conseguir fazer a precursão, né, fazer a produção de serotonina. E aí, em poucos dias, é nítido quanto o humor melhora, a disposição melhora, o raciocínio melhora, o pensamento melhora. Outro ponto importante também que causa desconexão é a questão do pico, rebote no açúcar no sangue. Então, se você começa a estabilizar melhor seu açúcar no sangue, você tende a ter a sua energia mais tranquila, mais estabilizada. E ao contrário do que a grande maioria aprendeu por toda a vida sobre começar com um café da manhã de rainha, um almoço de princesa e a janta de plebeia, não tô falando nem sobre o volume, mas o café da manhã nem é a principal refeição. Então eu estabilizaria melhor o açúcar no sangue através das escolhas alimentares e de repente, né,
como a insulina acaba sendo um hormônio contrário à adrenalina, cortisol, né? Colocar um carbinho à noite para dar uma relaxada, elevar ali o açúcar no sangue de uma forma positiva, ter uma liberação de insulina, vai ajudar o corpo a dar uma produzida em serotonina, né? E dar uma acalmada e ficar mais relaxado. Tanto que, assim, acontece realmente a fúria, né? A fúria por carboidrato à noite. Então, para algumas mulheres, é muito interessante que a gente, né, de repente, até considere um carbinho à noite, né? O problema é o excesso de carboidrato, o problema é o excesso de gordura ruim. O problema, na verdade, são os ultraprocessados, né? Que faz a gente comer demais farinha e açúcar. E a indústria, ela sabe disso, né? Tanto que ela combina açúcar, sal, gordura para deixar prazeroso demais, e a gente tem muito prazer e ser quase impossível comer pouco, aí a gente tende a extrapolar demais nas quantidades, extrapolar no quanto come. Porque é textura, é sabor, é aparência, é imagem, é o marketing, é a emoção que é vendida. Então, assim, se afastar, né, daquilo que é porcaria e comer mais comida de verdade tende a ajudar. Quanto a remédio, o que eu vejo? O remédio ele pode ajudar a acalmar, dar uma relaxada, a dar uma cobrida ali no sintoma. Mas ele não vai na causa. A causa realmente é o acelero. A causa, geralmente, né, é a desconexão, é muita pressão, é muita preocupação. Então, assim, a grande maioria, e eu me incluo, né, a gente tá no piloto automático muitas vezes. São tantas coisas para fazer, são tantos problemas para resolver, tanta coisa na cabeça que acontece mesmo uma sobrecarga. E se a gente não ficar atenta, depois de um tempo dá pane. Então eu quero que você vá entendendo que legal, tem que fazer sim o melhor que pode no dia, mas cuidado também para não ultrapassar aquilo que você dá conta de fazer. Tenha mais congruência do que você consegue fazer e as atividades que você coloca no dia para realizar. Porque às vezes são tantas atividades, e aí, como tudo na vida, né, o mais importante é a regularidade, então a gente acaba se empenhando e depois correr atrás da saúde, né, porque fica estressado, aí acontece, né, os distúrbios neurológicos, uma depressão, ou talvez um transtorno de ansiedade. Claro que em alguns momentos a gente vai se apertar mais, né, vamos colocar um pouco mais de intensidade, mas considera os momentos de calmaria, vai entendendo dentro da sua dinâmica de agenda na semana, ou de repente tal dia eu trabalho mais, mas tal dia eu vou ter um período para mim, final de semana eu vou tentar dormir um pouco mais. Não é o ideal, porque a gente deveria mesmo dormir à noite, mas de repente compensar com um leve cochilo, se conseguir no meio da tarde, vai tentando de alguma forma aliviar esse estresse, acalmar o organismo. E tudo começa no pensamento, né? Então, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer de melhor nesse momento? É estar aqui? É estar concentrando na minha fala? É estar presente? É isso. O que vai ser, vai ser. O que foi, foi. E o que eu posso fazer é o agora. Tanto que assim, parece clichê, mas é isso, né? À toa que chama presente, né? Então a gente aqui, ó, concentrada em fazer o melhor que a gente pode fazer no momento, isso ajuda muito, porque o pensamento ele vai gerando um sentimento e de acordo com o sentimento a gente age com de repente mais apavoro ou a gente se acalma para tentar resolver e buscar a solução e com isso os resultados na nossa vida eles vão chegando. Então tudo começa no pensamento. Eu confesso que quando eu tô mais disciplinada nas minhas práticas de respiração, a minha vida realmente fica diferente. Eu fico mais atenta, eu me concentro no momento presente, né? Eu consigo prestar mais atenção no que eu tô fazendo. Agora, por alguns momentos de estresse, né, eu acabo negligenciando essa questão da meditação, eu fico estressada, desconectada, até mais triste, cabreira, nervosa. E aí eu quero que você já se abstenha de todos os preconceitos de meditação. Meditação não é esvaziar a cabeça. Meditação é estar presente no momento. Então, por exemplo, as mulheres quando vão se maquiar, é uma forma de meditação. O treino, se você está atenta no seu treinamento, é uma forma de meditação. Se você está lavando louça, é uma forma de meditação. Então eu sei que os pensamentos divagam mesmo.
mas você escolhe quais pensamentos vão ficar. Traga de volta, tá? Então assim, traga de volta, o que eu posso fazer nesse momento? Tem dias que tudo vai fluir melhor, porque realmente tudo vai trabalhar a favor, mas tem momentos na vida que tudo joga contra e a gente sabe que é vida real. E aí, sendo um momento como esse, né, vamos tentar fazer o melhor, porque é aquilo, né, as coisas vão acontecer, mas como eu vou reagir diante do que acontece comigo, tá bom? Então eu quero que você entenda que dá para até usar muitos medicamentos, calmantes ou até a melatonina. Mas eu não gosto da ideia de ficar dependente desse instrumento. Pode ser que por um tempo seja um artifício interessante para te ajudar em um momento agudo, mas a intenção, no longo prazo, é não ser dependente. É de alguma forma desmamar e cuidar realmente daquilo que está ocasionando todo esse estresse, toda essa preocupação, toda essa insônia, talvez um desequilíbrio realmente hormonal, talvez a fadiga adrenal por produzir cortisol em excesso demais, sabe? E levar o corpo ao estresse crônico. Mas eu quero que você vá raciocinando e vai pensando que de alguma forma, né, a vida é o agora. Claro, a gente tem que fazer planos, a gente tem que trabalhar, mas quantas pessoas, né, perdem a saúde e aí depois tem que correr atrás da doença? Vamos tentar encontrar um equilíbrio nisso tudo. Eu sei que a vida ela é desequilibrada, mas se apertou, dá uma relaxada, de repente relaxou, agora vamos voltar a se empenhar. Quando a gente descansa, a gente volta com mais intensidade, a gente volta com a energia revigorada, com mais realmente vontade, né, de realizar, e não só vontade emocional, mas vontade da questão do corpo estar preparado também, né? É igual treino. De repente eu fui lá, lesionei a musculatura. A musculatura não foi recuperada com excelência. Eu vou lá, lesiono de novo. Ela vai ficando fadigada, ela vai ficando fadigada, vai ficando fadigada. Aí tem uma sobrecarga, lesiona. Então assim, estressou a musculatura? Dá uma recuperada. E aí se preocupa em ter uma alimentação que nutre o seu ser. Comida de verdade é muito importante e ajuda no sono, sim, tá? De repente fazer uso de alguns chás. Eu gosto de ter um ritual à noite. Então assim, eu tenho um despertador 9 horas, que é o momento que hoje dá para eu colocar. Toco o despertador e eu deixo minha casa mais escura, vou deixando o celular de lado. Gosto de repente tomar meu banho relaxante, um banho mais quentinho. Faço os meus agradecimentos. Tiro da cabeça o que eu tenho que resolver amanhã e coloco no papel. Porque se eu ficar pensando em problema de madrugada, eu vou atrasar meu sono, eu não vou recuperar bem o meu corpo e amanhã vai estar mais estressante para eu resolver o que eu preciso resolver. Então tirar da cabeça e colocar no papel ajuda muito. Gosto muito de meditação guiada, escutar, respirar. Eu sou apaixonada pelo Ho Oponopono, uma reza havaiana. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, traz uma gratidão imensa. Eu gosto de pensar em três coisas para agradecer toda noite, 3 coisas que eu sou assim absolutamente muito grata, por estar enxergando, por não ter dor crônica, por ter uma família linda. Tem tanta coisa para agradecer. 3 ações positivas que eu fiz no dia me ajuda a ver que eu tô no caminho certo, que eu tô me empenhando, porque às vezes a gente só foca no ideal, né? Mas a gente não vê o que a gente tá fazendo. Às vezes fica realmente alguma coisa debaixo do tapete. Fica, gente, fica, somos humanos. Mas vamos tentar ir progredindo e melhorando e dando conta de tudo que a gente precisa. 2, uma ação que eu quero fazer no dia seguinte, que é prioridade pra mim, já meio que monto o meu script do dia seguinte, e dessa forma as coisas vão fluindo. Quando eu passei a anotar, eu comecei a dar uma desencanada de ficar pensando, porque eu sei que já tá anotado, e aí dessa forma eu fico muito mais tranquila, tá? A questão da luz é muito importante. Quando a gente está no dia, a frequência da luz branca, né, nos mostra que é momento de produzir mesmo. Então, à noite, vamos tentar deixar as luzes mais escuras, né, o ambiente, na verdade, mais escuro e mais amarelada. De repente, usar o filtro no celular, ou se você tiver um abajur com luz indireta, ou até vela, né, que tem ali um movimento mais calmante, mais amarelado. De repente, comprar uma essência de lavanda que tende a relaxar. Eu gosto de, às vezes, passar no travesseiro e fica com o cheirinho relaxante. Vou acalmando, vou trazendo a respiração consciente, sem pressão de ter que esvaziar a cabeça, simplesmente... Eu gosto de fazer, já vou aproveitar até e passar essa dica nesse vídeo.
respiração quadrado. Respiração quadrado, o que é isso? Inala 4 tempos, segura 4 tempos, solta 4 tempos, mantém 4 tempos. E vai acalmando, e vai respirando de forma aguda, inclusive no trânsito, inclusive fazendo qualquer coisa. Lembre-se, não tem problema se estressar, o problema é não aliviar o estresse. Tem alguns chás também, né? Chá de camomila, chá de mulungu, chá de maracujá, de erva cidreira, tende a ajudar também, tá? De repente, um caldinho quentinho, né? Algo que realmente acolha o seu corpo, gostosinho. Ou até consumir uma fruta à noite, né? Porque tem um tantinho ali de açúcar, né? Mas é um carboidrato tranquilo, natural. Você vai mastigar a fruta, vai te ajudar a elevar um pouquinho o açúcar no sangue. Açúcar no sangue dá uma preguicinha, dá uma letargia. Inclusive, na hora de escovar o dente, de se preparar também, tenta ficar mais no escurinho, tá? Conversa com você, converse muito comigo. Seja sua melhor amiga. De repente você pode usar também magnésio. Magnésio ajuda para dar uma dormida boa, dar uma relaxada. Fitoterápicos, né? Passiflora, valeriana, melissa. Mas ó, de verdade, você pode até usar esses artifícios, mas o mais importante é os seus pensamentos acalmando. Gata, não se culpa. Você não tinha o nível de consciência que você tem hoje. Então agora, vai tentando ampliar essa consciência e fazer o melhor que você pode. A gente está em construção. E aí se coloca na agenda e vai olhando para esses pilares. Dormir bem, o sono, ter uma noite reparadora. Você sabe, quando não dorme bem, fica sentindo um bagaço, fica cansada, fica irritada e a tendência é comer muito mais. Por isso que quem não dorme bem, geralmente, né, tende a engordar, porque come mais e também o cortisol fica muito elevado. E ele tende a ser um hormônio que aumenta o açúcar no sangue e com isso aumenta também a produção de insulina. Então, a alimentação é muito importante, sim, vamos comer comida de verdade, mas assim, o sono é um pilar muito importante para o emagrecimento com saúde. Sono, alimentação, o movimento. Então, assim, muito mais importante do que a quantidade, a qualidade dos seus treinos. Treinou, repara. As emoções também. Então, assim, escuta música, se coloca na agenda, vai fazer uma aula de yoga, pratica mindfulness. O que é isso? É atenção no momento presente. Mindful eating, atenção no momento enquanto você se alimenta. Volta os pensamentos, traga para o agora. O agora, o que eu posso fazer de melhor? E se escuta, tá bom? Se escuta, se coloca na agenda. Talvez você não consiga agora, entendeu? Mas vai trabalhando para tentar arrumar a sua rotina, para deixar menos estressante, para deixá-la mais produtiva para você. Lembra de deixar as luzes um pouco mais escuras, né? De repente luzes indiretas. Cria seu ritual, escuta uma música relaxante, toma um banho quentinho, faz as suas orações, os seus agradecimentos. Lembra de agradecer 3 ações que você realizou no dia, que você conseguiu, 3 coisas que você é muito grata, por ter mão, de repente, por você me escutar, por você conseguir assistir esse vídeo, por você estar viva, pelas pessoas que você ama. A gratidão nos acalma também, tá? Parece bobo, mas é muito verdade. Vai trazendo o pensamento para perto, respira. A gente tende a ser uma excelente conselheira com as outras pessoas, com quem a gente ama. Mas quando é com a gente se chicoteia demais, se estressa demais. E quando as pessoas estressadas, irritadas, nervosas e esses transtornos, né, só aumentam, né, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, é sobrecarga. Pensa na nossa evolução, a gente tinha o dia para ganhar terreno, realizar nossas ações, mas escureceu, era hora de descansar, de reparar o corpo. Então assim, o estresse agudo não é ruim. O problema de verdade é o estresse crônico, tá bom? É o estresse que não é aliviado. E aí eu quero que você pense em ações no seu dia a dia. De repente você até pode, por um médico te orientar, usar por um tempinho um medicamento, mas cuidado com essa dependência. O que a gente tem, né, de resultado predominante na nossa vida é o que a gente faz na maior parte do tempo, estilo de vida. Outra coisa que acaba inflamando muito o corpo, que eu acabei não comentando, é a questão do álcool. Então o álcool é uma toxina para o nosso corpo, ele tende a inflamar nosso corpo. Então assim, considere o álcool só em momento especial, caso você beba,
tá? Se você puder deixar passar, deixa passar mesmo, certo? E ficar comendo muito à noite também não é uma boa, tá? Porque senão o sono ele vai trabalhar para digerir essa refeição tão grande que você realizou. E o sono é para reparar o corpo, né? Deixa o teu corpo descansar. De repente faz a sua maior refeição na hora do almoço ou tenta jantar um pouco mais cedo para você conseguir que o sono ele consiga com eficiência reparar o seu corpo, tá bom? Para que no outro dia você consiga estar pronta para uma nova batalha. Espero ter sido clara com esse vídeo. Deixa aqui seu comentário, me fala se você gostou, me fala se minha fala é fácil de entendimento para você. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha mesmo. Porque o meu intuito é levar cada vez mais saúde, mais consciência para as pessoas, sem efeito colateral, só ganhando realmente a vida, a estética, né, mais controle das emoções, se acolhendo, sendo a sua melhor companhia, combinado? Eu posto diariamente nos stories do Instagram, me acompanha por lá. Vou adorar saber que você assistiu meu vídeo, conversa comigo, isso me motiva demais porque me mostra que eu tô no caminho certo. Espero que você realmente tenha absorvido um tanto bom de conteúdo nesse vídeo. Se ama, se cuida e esteja atenta, tá bom? Porque realmente é a sua vida, não deixa virar bagunça para depois correr atrás da doença. Queira o seu melhor, respira mesmo, porque respirar me ajuda muito. Eu sempre fui muito acelerada, muito acelerada. E quando eu tenho ali minhas pausas, minhas respirações, quando no meio do dia ou no final do dia ou até de manhã eu tenho a minha atividade física, de repente eu encontro com uma amiga, eu escuto uma música, uma série que eu gosto, isso me ajuda e a gente dessa forma vai chegar muito mais longe. Muito obrigada e até o próximo vídeo.